Olá, vamos falar agora sobre consequências da definição de logaritmos. Primeira delas, logaritmo de a na base a é igual a 1. Isso por quê? Porque conforme a definição de logaritmo, o logaritmo de a na base a, eu poderia chamar isso aqui de x. E aí, pela definição, a elevado a x é igual a e esse a está elevado a 1. Portanto, aqui o x é igual a 1. Daí, logaritmo de a na base a é igual a 1. Então, toda vez que a gente tiver um logaritmo de um número na sua mesma base, o resultado sempre será 1. O próximo é logaritmo de 1 na base a é igual a 0. Isso porque, pela definição de logaritmo, então se a gente tem aqui logaritmo de 1 na base a, se a gente não sabe esse valor, a gente chama de x. Daí, pela definição, a elevado a x é igual a 1. E aí a gente sabe que todo número elevado a zero é igual a 1. Portanto, esse x tem que ser zero. Por isso que o logaritmo de 1 na base a é igual a zero. Vamos ver mais consequências. Eu tenho aqui o logaritmo de b elevado a y na base a é igual a y vezes logaritmo de b na base a. É como se esse expoente aqui do b, ele viesse aqui multiplicando o logaritmo. Mas isso por quê? Veja bem, se eu tiver aqui logaritmo de b na base a, eu vou chamar isso de x. Então, pela definição, a elevado a x é igual a b. O logaritmo que a gente está propondo ali em cima. Então, logaritmo de b elevado a y na base a. Eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de z. Aí, pela definição de logaritmo, a elevado a z é igual a b elevado a y. Daí, a gente vai fazer uma substituição. Veja aqui que no logaritmo aqui de cima, o b é igual a elevado a x. Então, eu vou substituir por esse b aqui embaixo. Então, eu terei a elevado a z é igual a elevado a x, que é o valor do b, e tudo isso elevado a y. Daí aqui, propriedade de potência, então, numa equação exponencial, a gente tem que z é igual a x vezes y. Deixa eu escrever aqui em cima. Z é igual, como aqui o produto é comutativo, eu vou escrever como y vezes x. Daí, agora eu transformo esses expoentes nos seus logaritmos originais. Então, o nosso z é o logaritmo na base a de b elevado a y. Isso é igual a y vezes o x. O x é o logaritmo de b na base a. Então, eu tenho aqui logaritmo de b na base a. Com isso, eu fiz a demonstração dessa consequência. Vamos ver mais. Eu tenho aqui logaritmo de a elevado a x na base a, e isso é igual a x. Aqui, se eu tiver assim, logaritmo de a na base a, isso é igual a 1, que é a primeira consequência da nossa definição. Então, se eu tiver um x aqui no expoente, esse x, lembra que ele, o exemplo que a gente demonstrou anterior, ele multiplicava, então, numa outra propriedade, né? Ele multiplicava o valor desse logaritmo. Como o valor desse logaritmo é 1, então a gente teria 1 vezes x, que é o próprio x. Então, esse daqui fica fácil aí demonstrado em relação às consequências anteriores. Agora, essa próxima. A elevado ao logaritmo de b na base a é igual a b. Então, vamos fazer assim. O logaritmo de b na base a, isso é igual a x. Pela definição, a elevado a x é igual a b. Pega esse valor x do expoente e transforma ele em logaritmo. Então, a gente tem a elevado a logaritmo de b na base a. E isso é igual a b. O que fica igualzinho aqui o que a gente está tentando demonstrar. Tá ok, pessoal? Então, essas foram as consequências da definição de logaritmo. Até os próximos vídeos. Até lá!